Jesus, amém. E as palmas que glorificam a Jesus. Fica à vontade, irmã Mariana. Vamos orar. Graças a Deus por isso, né? Até aqui o Espírito Santo tem feito a obra, né? A obra de Deus é perfeita. Glória a Deus. Aleluia. Estamos na época da informática, é tudo digital hoje em dia. Ninguém pode pecar escondidinho não, viu? Acabou esse nosso de pecar escondidinho. Agora é tudo internet. Pecou, já sai lá no YouTube. Quem está entendendo, diga amém. Isso é bom, é bom. A Bíblia diz que nada ficará oculto. Amém? Está se cumprindo já. Vamos orar. Quem já está preparado com a sua oferta? Quero ver vocês aí com voto, com oferta. Vamos lá. Final de ano você tem que fechar com chave de ouro, hein? Todos com glória a Deus. Vamos lá. Todos orando agora. Feche os olhos. Liga o teu pensamento com um Deus Todo-Poderoso, o dono do ouro e da prata. Todos dando glória, 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 glória. Louvado seja o nome de Deus, aleluia. Santo, santo é o nome de Deus. Oh, glória, 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 glória. Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. A tua glória enche esse lugar. Oh, Espírito do meu Deus, eu creio. Vai operando, Senhor, esta noite, segundo o teu beneplácito. Oh, glória, 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 glória a Deus, meu Pai. Vai operando esta noite, meu Deus. Tem liberdade, Senhor, segundo o teu querer, aleluia. Segundo a vontade soberana de Deus, louvado seja o teu nome, Senhor. Te agradeço, meu Deus. Louvado seja o teu nome. Te agradeço, Jesus. Louvado seja o teu nome. Amém. Coloque dentro da salva, irmãos, cantando. Quem ajuda com alegria lá no céu brilhará, lá no céu brilhará, lá no céu brilhará. Quem ajuda com alegria lá no céu brilhará. Mas de Deus e Jesus Cristo. Amém. Que Deus abençoe. Vamos lá. 1 Pedro. Irmão, pelo amor de Deus, ninguém falando primeiro Pedro novo, tá bom? É primeira carta do apóstolo, aqui, irmão, apóstolo Pedro. Primeira carta. A epístola, então deu no mesmo. Primeira epístola de Pedro. Que negócio é esse? Primeiro Pedro. Aí está dando atestado de ignorância bíblica. Quem está entendendo, diga amém. Não deixa o diabo rir de você não, amém? Pisa na cabeça dele. Aleluia! Fico dizendo, esses quem pentecostal são tudo fanáticos. Não. O único fanático é o diabo. Aqui nós somos servos de Deus aqui. Amém, igreja? Nós cremos num Deus verdadeiro. Quem crê num Deus verdadeiro? Então vamos entender a palavra dele, né? Para não dar essas mancadas por aí, né? Primeiro Pedro, não. É primeira epístola. Primeira rei, né, irmão Tec? Não, primeiro livro dos reis. Quem está entendendo, diga bem. Você está aí, né? Semana passada estava dodói? Mas Deus é bom, né? Deus sabe. Deus é bom, né? Quando está na prova, porque está na bênção. Né? Foi quando? Foi quarta-feira, na casa da minha mamãe, aí eu comecei a passar mal. Aí ela, meu filho, não vai para a igreja não, fica aqui, aquela papo de mãe, né? Não, agora é mesmo que eu vou. Foi só subir no ônibus. Fiquei bonzinho. Daí encontrei um amigo meu, que tem um cara do mundo, agora ele parece que é crente, começou a falar lá em Jesus, lá, e o negócio tá bom. O filho dele era soneca. Já viu, né? Ora pelo soneca. Vamos lá. 1 Pedro, capítulo 1, versículo, glória. Aleluia. Versículo 1. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 1. Prefácio e saudação.
Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos estrangeiros dispersos no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia, eleitos segundo a presciência de Deus Pai, né? Segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo, graça e paz vos seja multiplicada. Continuando. Vou pular o título, porque o título não está na Bíblia, né? Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia, nos gerou de novo para uma viva esperança, pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, incontaminável, e que se não pode murchar, guardada nos céus para vós, que mediante a fé, estáis guardados na virtude de Deus para a salvação, já prestes para se revelar no último tempo. Levante a Bíblia. Nem parece que foi um analfabeto que deixou isso registrado, né? Nem parece que foi um pescador, um iletrado, segundo a Bíblia. Nem parece que essas palavras saíram da boca de uma pessoa praticamente analfabeta. Mas Deus, Ele usa quem quer. Vamos orar. Todos dando glória, 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 glória. Aleluia, Deus. Louvado seja o teu nome, Senhor. Ah, Espírito Santo, fala mesmo, Senhor, nesses 10 ou 15. Ah, Espírito da verdade, a palavra profética, revela, Senhor. Vai varrendo, Senhor, o que não presta e vai estabelecendo aquilo que te agrada. Em nome de Jesus. Amém. Podeis assentar, igreja do Senhor. Pode dar vazão ao Espírito Santo, batendo palma, dando glória, 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 glória. Glória a Deus. Irmãos, essa palavra foi uma palavra revelada. É claro, Pedro, ele não tinha condições de escrever. Na verdade, foi ele que escreveu. Ele ditou. Quem está entendendo? Ele ditou essas palavras, né? E ali foi escrita pelo manauense, que era aquela pessoa que registrava todos os eventos bíblicos, os manauenses, né? Desde o Antigo Testamento havia aquela pessoa que tinha letra boa. Para mim, no final do culto, né, irmã Ivonete? Você sabe que eu sou prévio em jejum. Quem está entendendo, diga amém. Bate palma e dá glória a Deus. Ela já conhece o irmão Pérez, né? Mas deixa para o final, né? Deixa a gente queimar bastante caloria, bastante açúcar, e a glicose na hora do exame está lá abaixo de 100. Quem está entendendo, diga amém. Quem tem problema aí com glicose alta aí de vez em quando? Todo mundo. Eles fizeram um levantamento e descobriram que a cada 10 brasileiros, um tem problema de glicose. Mas isso daí é a comida, gente, que a gente está comendo, viu? Vamos fazer um jejumzinho aí de vez em quando, mas cuidado na hora de sair na rua, para não cair no meio da rua, né? Assim, com a hipoglicemia, tem que ter cuidado, né? Sempre anda com uma balinha na bolsa, né? Porque se dá o alarme, né? Mas o jejum continua. Não para não. Nem sabe de 6 horas, 8 horas, mas pode parar com esse mistério não. Amém, igreja? Então, veja só.
Tá bom, aí você vê um homem desse, pescador, né, iletrado, desprezado, ao ponto que no dia que o Espírito Santo ele desceu sobre a igreja, na casa de Maria, né, mãe de João, aquele que escreveu o Evangelho de Marcos, né, o povo via aqueles iletrados falando em outras línguas, e línguas de povos, né, distantes da Capadócia, né, gente que vinha lá do Egito, da Frígia, da Lídia, de vários lugares, né? Estava todo mundo ali reunido e os crentes falando na língua nativa da Galácia, da Ásia, da Bitínia, do Ponto, né? Terça-feira eu estava lá no Castelo. Quem conhece a Igreja de Deus Amor do Castelo? Dá uma bênção, viu? Dá uma bênção. Vai lá, dá uma força também de vez em quando, dá uma fugidinha lá. Quem está entendendo? E ali tem muita gente para Jesus. Aí apareceu uma venezuelana. Apareceu uma venezuelana lá, a gente orou. O diabo manifestou, irmão, eu expulsei o diabo em espanhol, sem saber falar. Sem saber falar espanhol. Aí o diabo ficou de gracinha, eu falei, vou falar isso. Vou falar, eu vou falar em sua língua. Eu vou falar em sua língua. Pronto, aí comecei a conversar com o diabo em espanhol. Irmão, a palavra de Deus, ela é um mistério. E esse mistério só é revelado para os crentes. O povo do mundo não entende, né? O povo do mundo não entende como é que pode um homem desse, Pedro, uma pessoa que nunca foi para a escola, né? Como é que pode escrever uma coisa tão profunda, uma coisa tão bonita? É bonita ou não é essa palavra? É profunda. Você não diz que foi uma pessoa iletrada que deixou isso. Foi uma pessoa que escreveu, mas ele que, né, entregou o mistério. Quem está entendendo antigamente? É porque Deus, irmãos, ele fala através dos seus servos, né? O inimigo, o Satanás, ele fica confuso, principalmente quando o crente ele começa a orar em língua. O diabo ele fica doido para entender o que o crente está falando, mas ele não consegue. Aquela oração em língua, o único que consegue entender é o Espírito Santo, é Deus. Ou se tiver um outro irmão, uma irmã ali perto que tem o dom de interpretação, né? Isso acontece, de interpretar. Mas fora isso, irmão, o único que conhece o mistério da linguagem estranha, né, da glossolalia, é o Espírito Santo, né? Que de estranho não tem nada, é bem conhecido no meio pentecostal. Quem está entendendo, diga amém. Aí, voltando à questão, e Pedro, o apóstolo de Jesus Cristo, ele mandou essa carta até para os estrangeiros. Essa é uma carta que foi endereçada para todos os estrangeiros dispersos que estavam espalhados. Quer dizer, o povo ia distribuindo essa palavra para as pessoas de outras línguas, de outro tipo de vocabulário, né? Aí já aparece outra pessoa para traduzir, né? Se não tem ninguém para traduzir, o Espírito Santo ele arruma o jeito dele. Quem está entendendo, diga amém. A minha fé cresceu muito terça-feira. Cresceu muito. Aí depois eu fiz o apelo. Fiz o apelo na língua dela. Não fala um ar em português. Veio lá da Venezuela, né? Aquela situação lá da Venezuela lá, né? Aquela miséria lá, né? Enquanto uns são muito ricos, né? Mas o povo mesmo lá é aquela miséria total. E muita gente veio fugido da Venezuela para vir para o Brasil. Para você ver, você está reclamando? Tem gente que está fugindo de lá para vir para cá. Aí conversei com ela, né, jovem, já tinha um neném já, né? E fiz o apelo. Mas mesmo assim ela endureceu o coração, né? Mas Deus sabe de todas as coisas, a gente não vai ficar triste por isso. Mas a gente tem que fazer o apelo, porque a intenção do Evangelho é salvar as almas. Se não há salvação, a revelação ela se torna inócua, né? O milagre, a cura, a libertação se torna inócua, né? É um caminho e é um atalho para a pessoa abrir o coração para Deus e entregar sua vida para que ela seja guiada, conduzida, protegida, guardada e purificada pelo Espírito Santo. Quem está entendendo, igreja? É a grande oportunidade. Mas diante de tudo isso, Deus ele preparou até uma língua estranha para mim, né? Para Jó não era.
para falar com ela, para conversar com ela. Primeiro tivemos que ter uma conversa com quem estava oprimindo, né? Tivemos uma conversa primeiro com Satanás. Expulsamos o valente. Expulsamos o valente, sai daí, valente. Agora entrou o mais valente, que é Jesus. Mas mesmo assim, a pessoa endureceu o coração. Então, essa história de dizer que uma vez salvo, sempre salvo, e é que Deus que determina, é Deus que predestina, tudo isso é conversa fiada. Porque se fosse o caso de Deus predestinar, ele não teria esse trabalho de botar o espanhol na boca do irmão pede para falar com o diabo e depois falar com a pessoa. Ele não teria esse trabalho todo. Quem está entendendo? Se fosse só Deus predestinado, não precisaria desse trabalho todo. Quem está entendendo, igreja? Eu estou contando essa experiência para ilustrar, porque por aí estão dizendo que a pessoa já está marcada para a salvação e marcada para a condenação. Nananina não. O que vai determinar o teu destino é a tua decisão. Bate palma e agora. É a tua decisão. Para com essa conversa fiada. Quem está entendendo, diga amém. Vamos lá. Em santificação. Olha aí, Pedro dizendo. Não é de qualquer maneira. Em santificação do Espírito. Quem nos santifica é o Espírito. Para a obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo, graça e paz vos seja multiplicada. Você está vendo, irmão? Que para alcançar a salvação, não é de qualquer maneira. Tem que haver uma mudança. Tem que haver um processo. Esse processo é chamado de santificação para a obediência. Então não adianta aquele crente carrancudo, aquele crente, né, que diz, ninguém manda em mim, eu faço o que eu quero, Deus sabe do meu coração, Deus sabe, mas Ele preparou servos de Deus para orientar e para conduzir o rebanho. Ele preparou pastores, Ele preparou apóstolos, segundo o seu beneplácito. E Pedro era um desses apóstolos. Quem sabia que Pedro era apóstolo? Ele era apóstolo. Com toda a dificuldade que ele tinha na leitura, ele era até uma pessoa até um pouco assim, meio atribulada, mas Deus achou graça. E Deus, eu vou te usar. Pronto. Quando Deus fala, eu vou te usar, irmão, ou o diabo sai da frente, ou o diabo se arrebenta. Quando Deus ele diz, olha, eu vou te usar, o diabo tem que catar a turma dele. Ou ele sai da frente, ou ele se arrebenta. Bate palma e glorifica. Aleluia. Você está entendendo? Eleitos segundo a presciência de Deus. Então quer dizer, essa eleição não é que Deus ele determinou, ele forçou, ele moldou, não. É a presciência. Deus ele conhece o presente, o passado, o futuro. Antes de você estar aqui, Ele já tinha colocado no teu coração o desejo de vir para a casa dele. É verdade. Ele sabia que você estava aqui. Ele preparou uma mensagem direcionada, preparada, uma mensagem especial para o tipo de problema que você está enfrentando. Quem está enfrentando problemas? Eu estou enfrentando vários problemas. Mas eu creio que Deus está na frente. Moisés ele disse, Senhor, se a tua presença não for na frente, eu não irei. Deus queria preparar Moisés para conduzir o povo, para libertar o povo da escravidão do Egito. E Moisés estava receoso e falou com Deus, Deus, olha, Senhor, se o Senhor não for na frente, eu não irei. É necessário, irmãos, que Deus esteja na frente. Você vai abrir um negócio, você vai abrir uma loja, você vai comprar um apartamento, você vai comprar um carro. Irmão, antes de qualquer conselho, coloca Deus na frente. Você que vai se casar, coloca Deus na frente, pergunta, pede orientação do Espírito Santo.
com certeza ele vai te orientar. Você tem que estar atento àquilo que o Espírito Santo diz às igrejas. Quem está entendendo, igreja? Bate palma e dá glória, 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 glória. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia, nos gerou de novo para uma viva esperança. Quer dizer, quando a pessoa ela aceita Jesus, o passado, Deus ele passa uma borracha, ele lança a memória do passado nas profundezas do oceano. Ele coloca no mar de esquecimento, como diz lá no último capítulo de Miqueias, né? Eu lanço os seus pecados, as suas transgressões no mar de esquecimento. Pronto, deletou. Dali você começa do zero. Quem está entendendo, igreja? Mas eu sou crente, eu já tenho 20 anos de crente, eu já tenho 30 anos na igreja. Irmão, o que vai garantir a tua salvação é você ficar firme até o último momento. Guardei a minha coroa, combati o bom combate, guardei a minha coroa. Quer dizer, essa coroa, há a possibilidade de você perdê-la. Então essa história de uma vez salvo, salvo para frente, para sempre, isso daí é a conversa de pessoa que está querendo te enrolar. Grita, queima ele, igreja. É gente que está querendo te enrolar. Aí a pessoa diz, minha família é crente, minha mãe é crente, minha filha é crente, minha mãe está orando por mim lá, tá, são as de igreja, e o pastor vai ficar implicando. Não, não é que o pastor vai ficar implicando, o pastor ele vai ficar cuidando da ovelha. Quem está entendendo a diferença? Ele vai colocar ali o azeite na ferida, ele vai colocar ali, né, o agasalho na hora do frio, vai proteger, vai tirar, vai colocar debaixo de uma sombra, debaixo do sol escaldante. Ele vai cuidar dessa ovelha. E depois ele vai ter que prestar conta do que ele fez, né? Tem até aquele hino, né? Eram 100 ovelhas juntas no aprisco, não é verdade? E lhe faltava uma, e o pastor chorou, as 99 ficaram no aprisco. Aí ele foi pelas montanhas, pegou aquela única ovelha que se desviou, que saiu. O bom pastor ele foi até as montanhas e trouxe no ombro aquela ovelha. Estava tremendo de frio, estava chorando, cheio de ferimento, né? Os animais ali selvagens, na certa, já tentaram até devorar aquela ovelha, mas o bom pastor ele deixou as 99 ali no deserto. A Bíblia diz que deixou no deserto. Aleluia. Quer dizer, as 99 já estavam preparadas até se aparecesse um lobo, as 99 já ia partir para cima do lobo, o lobo tinha que partir em retirada. Quem está entendendo? Mas aquela que estava sozinha, ela estava à mercê do adversário. Quem está entendendo a igreja, a diferença? Por isso você tem que vir sim para a igreja. Você tem que se fortalecer sim. Você tem que congregar sim. Entre as 99, você tem que congregar. Você tem que se fortalecer. Você tem que carregar o fardo dos seus irmãos. Você tem que compartilhar. Você tem que chorar com aqueles que choram, se alegrar com aqueles que se alegram. Você tem que compartilhar. Quem está entendendo, igreja? Bate palma e dá glória. Você tem que compartilhar. Aleluia. Segundo a sua grande misericórdia. Tudo isso é a palavra de Pedro, aquele pescadorzinho, né? Nos gerou de novo, está entendendo? De novo, quer dizer, começou do zero, de novo, para uma viva esperança. Quer dizer, começou de novo, mas não parou por aí. Uma viva esperança é de algo que ainda vai acontecer. A esperança ela não confunde, porque nós sabemos qual é a nossa esperança. Nós sabemos qual é o nosso destino. O crente, ele tem segurança. Ele sabe que é um salvo. Ela sabe que é uma salva.
Agora está uma moda aí de depressão, depressão. Irmão, para mim isso daí é mimimi, sabia? Mas isso é doença, irmão Pérez. A psicologia, ela diz isso daí é uma doença, irmão Pérez. Não, para mim é mimimi mesmo. Quem tem o Espírito Santo, irmão, ele não sofre dessas coisinhas, não. Ele está preocupado com a alma dele e orando pela família dele. Não fica de mimimi, chorando, ninguém gosta de mim, ninguém gosta de mim, ninguém gosta de mim. Irmão, Jesus, ele entregou a vida por você. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Nós estamos nessa caminhada e o final dela é que nós vamos receber o galardão. Não é durante a caminhada. E não adianta ficar olhando para o irmão, observando esse irmão, essa irmã aí, não sei não, esse irmão, não sei não. Irmão, você tem que olhar para você. Cada um vai dar conta da sua alma. Tem um problema sério no meio evangélico, é um tomando conta da vida do outro. Para com isso! Quem está entendendo, igreja? Bate palma e dá glória a Deus. Para com isso! Então, a mania no meio evangélico, né? E fulano lá, desviou lá, tá vendo? Irmão, o problema dele. Ainda bem que ele está vivo, dá tempo dele se arrepender. Quem está entendendo, diga amém. E orar para Deus ele fazer a obra, né? E não deixar que essa ovelha se perca. Para uma herança incorruptível, incontaminável, e que se não pode murchar. Quer dizer, a nossa esperança, irmãos, é uma esperança incorruptível. Ela não enferruja, ela não estraga, não apodrece, né? Ela não cheira mal, nem solta tira. Faz até propaganda das Havaianas, né? Mas a nossa salvação, irmãos, ela está garantida. Mas você precisa manter, você precisa perseverar, você precisa focar naquele que pode salvar a tua alma e te manter salvo. Não é verdade? Pedro, ele chegou a andar sobre as águas, né? Você já leu essa passagem, né? Ele caminhava sobre as águas. Teve uma pessoa que falou, e eu não concordei, na hora eu fiquei na dúvida, mas depois eu falei, Senhor, será que é isso mesmo? Que diz que Pedro começou a afundar por causa da inveja. Não, irmão. Olha, duas coisas que não pegam crente: é macumba e inveja. Amém? Risca isso no seu caderninho, anotações, tá bom? Isso não pega em crente. Estou falando crente, estou falando crente desconcertado. Quem está entendendo a diferença? Não pega. Pedro, ele começou a afundar quando ele olhou a ventania, quando ele ouviu o vento, os relâmpagos. É o que está escrito na Bíblia. Aí essa pessoa, que não vou dizer o nome, claro, né? Não faz sentido, né? É deselegante. Disse que foi por causa da inveja. Aí Pedro começou a afundar porque os outros discípulos não conseguiam andar sobre as águas, ele ficou com inveja de Pedro, e aí Pedro começou a afundar. Irmão, será que uma inveja pode levar uma outra pessoa para a condenação e para a derrota? Irmãos, não leva. A pessoa às vezes fica dando tanto cartaz para isso que acaba acontecendo. É o que diz lá em Jó: aquilo que eu temia, isso se deu. A pessoa fica dando tanto cartaz, e então com inveja de mim. E a irmã me olhou atravessado. Ah, meu Deus do céu, cruz credo. Quem está entendendo, diga amém. E eu acho que estão fazendo uma cumba contra mim. Ah, meu Deus do céu, ah, meu Deus do céu. Ah. Só falta se benzer. Quem está entendendo, diga amém. Nada disso pode atingir o crente. O crente, ele é cercado, como diz lá em Zacarias, capítulo 5, uma muralha de fogo. A presença de Deus está no meio dessa muralha de fogo. A glória de Deus está no meio. E em volta de Jerusalém está a muralha de fogo. A presença de Deus dando a proteção e o livramento. Que negócio é esse? Aí Pedro começou a afundar porque os outros discípulos ficaram com ideia. Aí começou a olhar, irmão, isso aí sabe o que é muitas vezes? Não é menosprezando a pessoa. Eu falo assim porque eu acho que dá para passar melhor a mensagem. Mas não é menosprezando, irmão. É que a gente nota, irmão, que
A pessoa não observou o que estava escrito. Porque na passagem que Pedro ele vai se afundando, a Bíblia diz por que ele estava se afundando. Se fosse o caso da inveja, a Bíblia ia dizer, por causa da inveja, Pedro começou a afundar, mas não é isso que está escrito. Pedro começou a afundar quando ele olhou o vento, ele olhou Jesus. Deixou de olhar para Jesus. Quem está entendendo? Resumindo. Deixou de olhar para Jesus, irmão. É derrota. Mas se você focar e seguir aqui o conselho de Pedro, e Pedro teve experiência com Jesus. Pedro não teve? Pedro teve experiência com Jesus. E Jesus diz, segundo a sua grande misericórdia, nos gerou de novo para uma viva esperança pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Irmãos, isso é a garantia. Jesus, ele ressuscitou dentre os mortos para garantir. Olha, da mesma maneira que eu ressuscitei, vocês também vão ressuscitar. Fica toda a igreja de pé. Essa promessa não falha, igreja. Nós estamos aguardando o arrebatamento da igreja. Coloque a mão na sua cabeça. 10 minutos. Créditozinho. A gente vai orar por revelação. Todos orando, glória, 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 glória. 10 minutinhos.